Olá, irmãos do canal Católicos de Maria. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Enquanto o mundo festejava a chegada do Ano Novo, com música e fogos de artifício, uma freira nordestina estava de joelhos em oração. Deus mostrou a ela visões proféticas sobre o futuro da humanidade. Você está preparado para entender o que isso significa para 2025? Fique comigo porque essas revelações podem mudar tudo. Foi durante a oração, pouco antes da meia-noite, que algo extraordinário aconteceu. A freira, totalmente absorvida em sua súplica a Deus, sentiu-se elevada de maneira sobrenatural. O mundo ao seu redor parecia desaparecer, e então as visões começaram. O que ela viu é ao mesmo tempo assustador e profundamente revelador. Na primeira visão, ela viu soldados caindo em batalha, com seus corpos espalhados pelo chão. Era uma cena de puro desespero e destruição, e caminhando sobre os corpos, apareceu um imenso urso marrom. Para nós católicos não é difícil associar essa imagem à Rússia, que há tempos é simbolizada por um urso em tradições populares políticas. Mas o que isso significa? Poderia ser um alerta sobre a intensificação de conflitos globais envolvendo essa nação? O cenário atual do mundo não nos dá motivos para duvidar. Na segunda visão, ela viu um prédio em ruínas e sobre ele duas bandeiras, a do Brasil e da China. As pontas de seus tecidos estavam entrelaçadas, mas as bandeiras estavam velhas e sujas, como se estivessem abandonadas ou desgastadas por algo muito grave. O que isso quer nos dizer? Para mim, isso parece um alerta sobre um relacionamento perigoso entre essas duas nações, talvez marcado por dependências econômicas ou acordos que enfraquecem nossa soberania. É um chamado à vigilância, à oração pelo nosso país. Na terceira e última visão, ela viu ventos impetuosos destruindo tudo em seu caminho. Árvores eram arrancadas, casas desmoronavam e o caos parecia reinar. Nesse momento ouviu a voz de Nosso Senhor que disse: "Farei soprar um vento impetuoso sobre toda a humanidade, para que ela retorne a mim e entenda que eu sou Deus." Não há como não sentir um misto de temor e esperança ao ouvir essas palavras. Sim, Deus pode permitir castigos, mas Ele sempre vem com um propósito: chamar-nos de volta à conversão e à fé genuína. E então o anjo apareceu e deu uma ordem clara à freira: "Escreve tudo o que viste." Esse pedido revela a importância dessas visões. Elas não foram dadas apenas a ela, mas a todos nós, como um convite urgente à reflexão e à ação. Mas será que estamos dispostos a ouvir e mudar nossos caminhos? Essas visões nos deixam uma pergunta importante: como devemos nos preparar para 2025? Deus nos alertou. Agora cabe a nós responder com fé e humildade. Essas visões não são meros acontecimentos isolados, elas carregam uma mensagem clara, mas ao mesmo tempo misteriosa, que exige discernimento à luz da fé. Quando olho para a primeira visão, onde soldados caem em batalha e o urso marrom surge caminhando sobre eles, sinto um forte alerta sobre a intensificação de conflitos envolvendo a Rússia. Sabemos que o mundo já enfrenta tensões geopolíticas e essa imagem pode ser um aviso de que algo pior está por vir, caso a humanidade não busque a paz em Deus. Afinal, como nos ensina a Igreja, a verdadeira paz começa no coração humano, e sem conversão os conflitos externos apenas refletem as guerras internas. A segunda visão me preocupa profundamente como brasileira. A imagem das bandeiras do Brasil e da China, entrelaçadas em estado de abandono, pode simbolizar relações perigosas ou acordos prejudiciais. Será que estamos entregando algo precioso de nossa soberania ou identidade? Sabemos que a dependência excessiva, seja econômica ou ideológica,
pode trazer consequências devastadoras. Essa visão é um chamado para orarmos pelo discernimento das lideranças de nosso país, para que tomem decisões alinhadas à verdade e ao bem comum, e não apenas a interesses momentâneos ou externos. Já a terceira visão, para mim, é o mais impactante. Os ventos que devastam tudo, acompanhados da voz de nosso Senhor dizendo: farei soprar um vento impetuoso sobre toda a humanidade, para que ela retorne a mim e entenda que eu sou Deus. Não deixam dúvidas sobre o que está em jogo. Esses ventos, que podem ser literais ou simbólicos, são uma manifestação do poder de Deus e um chamado à humanidade para abandonar a indiferença e o pecado. Vejo isso como um ato de misericórdia. Deus não quer nos perder, mas nos trazer de volta para Ele, mesmo que isso signifique permitir que enfrentemos consequências de nossos próprios erros. É importante lembrar que essas visões não surgem isoladas. Em 2020, Padre Oliveira já havia recebido uma profecia que indicava anos de grandes desafios entre 2025 e 2028, com cenários de conflitos e calamidades. E em 2023, a Nossa Senhora da Alma Mística ouviu do menino Jesus: em 2025, toda a verdade será revelada. Isso confirma que Deus tem alertado o seu povo de várias maneiras para que não sejamos pegos de surpresa. Esses alertas não são motivo para desespero, mas sim para esperança. Deus nos revela os perigos não porque deseja nos punir, mas porque quer que voltemos a Ele. A história da salvação nos mostra que quando o povo se converte, Deus intervém, transforma a realidade e muda até mesmo os destinos mais sombrios. A questão é: será que estamos dispostos a nos humilhar diante dele, em oração e penitência? O futuro pode ser diferente, mas depende da nossa resposta hoje. Portanto, 2025 pode ser um ano de grandes desafios, mas também de grandes graças, se atendermos ao chamado de Deus. Vamos refletir como cada um de nós pode contribuir para a conversão do mundo e evitar que essas visões se tornem realidade. Depois de refletir sobre essas visões e seus significados, só nos resta uma conclusão. É urgente que nos voltemos para Deus. Essas mensagens não são uma condenação final, mas um chamado de misericórdia. Deus quer nos salvar, mas Ele respeita a nossa liberdade. E, infelizmente, o mundo tem escolhido caminhos longe dele. Mas, como cristãos, acreditamos que a oração, a penitência e a conversão podem mudar o curso da história. Quando olho para a freira nordestina, imagino a profundidade de sua oração naquela noite. Ela rezava por toda a humanidade, pedindo perdão pelas ofensas aos sagrados corações de Jesus e Maria. E eu me pergunto, será que estamos dispostos a fazer o mesmo? Estamos dispostos a oferecer nossas orações, sacrifícios e até mesmo nossas dores para reparar tantas ofensas e suplicar a misericórdia de Deus? Não podemos esperar que mudanças venham de fora. Elas devem começar dentro de nós, em nossos corações. Essa conversão precisa ser concreta. Não basta acreditar em Deus. É necessário viver de acordo com sua vontade. Isso significa voltar à confissão, buscar a Eucaristia com frequência, dedicar tempo à oração diária e, acima de tudo, colocar Deus no centro de nossas vidas. Não podemos ignorar o chamado que ecoa através dessas visões. Elas nos mostram o que pode acontecer se continuarmos a nos afastar de Deus, mas também nos dão uma oportunidade de mudar o futuro. Essa passagem da Escritura é um lembrete poderoso. Deus está disposto a perdoar e restaurar. Como diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Mas cabe a nós dar o primeiro passo. Como igreja, precisamos nos unir em oração e agir com coragem e fé, confiando que Ele é capaz de transformar até mesmo as situações mais difíceis. Meus irmãos e irmãs, 2025 pode ser o ano em que veremos grandes desafios, mas também pode ser o ano que testemunharemos grandes milagres. Depende da nossa resposta ao chamado de Deus, que cada um de nós se comprometa desde agora
a viver uma verdadeira conversão, oferecendo nossa vida como um testemunho de fé e amor ao Senhor. Ainda há tempo para mudar o rumo da história, mas isso começa hoje comigo e com você. À medida que encerramos essa reflexão, quero deixar uma mensagem clara. O futuro não está completamente definido. As visões que compartilhamos hoje são alertas, mas também convites. Deus, em sua infinita misericórdia, nos chama à conversão, não para nos punir, mas para nos salvar e nos levar a um relacionamento mais profundo com Ele. Isso é um ato de amor, um Pai que nos alerta antes que o pior aconteça. Pessoalmente, eu sinto que estamos vivendo tempos muito delicados, mas também cheios de graça. Deus não nos deixou à deriva. Ele continua a falar conosco através de visões, profecias e, sobretudo, da palavra de Deus. A pergunta que faço a mim mesma e a você é: estamos ouvindo? Estamos dispostos a mudar nossos caminhos e buscar a vontade de Deus em nossas vidas? Ou vamos ignorar esses alertas, como tantas vezes a humanidade fez no passado, e colher as consequências disso? Nosso Senhor disse: farei soprar um vento impetuoso para que a humanidade entenda que eu sou Deus. Esse vento pode ser o sopro do Espírito Santo se permitirmos, ou um vento de destruição se continuarmos a nos afastar dele. O que será depende de nós. Podemos transformar esses alertas em oportunidade de conversão e testemunhar a misericórdia de Deus em ação. Que essas visões nos inspirem a orar mais, a jejuar mais, a viver da fé católica com mais profundidade. Vamos nos comprometer como igreja e ser uma luz em meio às trevas deste mundo. Juntos, com o coração voltado para Deus e Nossa Senhora, podemos alcançar as graças necessárias para enfrentar qualquer desafio que 2025 traga. Obrigada por acompanhar essa reflexão. Se você sente que esse chamado à conversão é importante, compartilhe esse vídeo com quem você ama. Vamos espalhar a mensagem e nos unir em oração para que o mundo volte para Deus. Que Ele nos abençoe e nos guie nesse novo ano. E que Nossa Senhora interceda por nós. Amém. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.